Ela era apenas a faxineira invisível do 35º andar, até que ouviu algo que podia destruir o império financeiro mais poderoso da cidade. Uma arapuca, um servidor sombra, e a verdade que ninguém queria que fosse revelada. Nessa noite, a coragem se tornou arma, e a justiça encontrou seu aliado mais improvável. Você está ouvindo o podcast Caminhos Marcantes. Siga agora no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e acompanhe histórias de dor, fé e superação, porque cada caminho deixa uma marca. O relógio marcava exatamente 23 horas e 17 minutos. E o silêncio da Horizonte Financeira era tão vasto e opressor quanto a própria arquitetura do prédio. Era um silêncio, frio, polido, o tipo de silêncio que custa milhões de dólares. Sofia, envolta em seu uniforme cinza, movia-se pelas salas de reunião do 35º andar, com a precisão silenciosa de quem há muito tempo aprendeu a se tornar invisível. O 35º andar era o reino de Vasconcelos, o CEO, e sua corte de executivos. Ali, o mármore refletia as luzes da cidade de forma impiedosa, e o ar-condicionado soprava uma brisa constante que parecia carregar o peso das decisões financeiras tomadas durante o dia. Para eles, Sofia era apenas uma extensão da vassoura, uma presença que limpava a sujeira sem nunca se misturar ao brilho. Sofia tinha 42 anos, mãos calejadas pelo contato constante com produtos químicos e olhos que haviam visto a arrogância em sua forma mais pura e destilada. Ela não reclamava. A superação era um músculo que ela havia exercitado por décadas. Ela precisava do emprego, e o preço era aguentar as piadas de mau gosto sobre o seu sotaque do interior ou a maneira como Daniel Vasconcelos Júnior, o herdeiro presunçoso, se recusava a sequer fazer contato visual. Naquela noite, Sofia estava varrendo o escritório principal. Um ambiente com vistas panorâmicas que pareciam esmagar o resto do mundo. O cheiro de cedro e o uísque caro pairava no ar, um contraste brutal com o leve odor de amônia que Sofia trazia consigo. Foi perto da lixeira de titânio, ao lado da mesa de reuniões, que ela percebeu a anomalia. Não era a primeira vez que encontrava papéis picados, mas este pedaço, em particular, havia escapado da trituradora industrial. Era um fragmento amassado, de papel moeda de alta gramatura, com uma caligrafia nervosa. A maioria dos fragmentos continha apenas rabiscos ou números insignificantes. Este, porém, tinha duas palavras que, juntas, pareciam estranhas no contexto de um plano de negócios: Arapuca e Caixa 7. Sofia sentiu um arrepio instantâneo, mas seu treinamento a fez dobrar o papel e guardá-lo no bolso do avental. Como faria com qualquer lixo, ela prosseguiu, limpando as taças de cristal que, horas antes, haviam sido usadas para celebrar algum sucesso corporativo. O gancho inicial havia sido lançado. Ela tinha visto algo que não deveria ter visto. Um suspiro estranho no meio do silêncio corporativo. No dia seguinte, a tensão no 35º andar era palpável. A doutora Patrícia, a CFO, que geralmente era fria e controlada, parecia irritadiça, batendo a porta de vidro do seu escritório com uma força desnecessária. Vasconcelos, o CEO, ligava o dia todo, falando em voz baixa e urgente, uma camada de nervosismo sob sua polidez habitual. Sofia observava, enquanto limpava as bandejas de café da manhã deixadas pelos assistentes. Os executivos a tratavam com o desprezo habitual, mas havia uma nova camada de pressa e segredo em suas interações. Olha, a Cinderela chegou, Daniel Júnior murmurou para um colega, enquanto Sofia passava. Ele riu de sua própria piada. Sofia engoliu a bile, os lábios apertados. Ela não respondeu. Sua coragem se manifestava não em gritos, mas na resiliência de quem se recusa a ser quebrada pelo escárnio. À tarde, Vasconcelos convocou uma reunião de emergência na sala de estratégia, a Sala Tântalo, conhecida por suas paredes acusticamente seladas e janelas com insulfilme especial. Sofia sabia que a reunião seria longa. Seu turno terminava às 19 horas, mas um pedido de última hora da secretária exigia que ela voltasse às 22 horas para uma limpeza profunda de emergência após o término da reunião executiva. Enquanto esperava a hora de ir embora, sentada no pequeno e claustrofóbico vestiário que dividia com outras 5 colegas, Sofia tirou o fragmento de papel amassado. Arapuca, Caixa 7. Não fazia sentido financeiro, mas soava sinistro.
Ela sentiu que aquelas palavras não eram sobre uma aquisição ou um investimento. Eram sobre pessoas. O medo começou a se instalar, mas também uma pontada de indignação. Porque, de todas as pessoas, ela, a faxineira invisível, teria encontrado a única pista que havia escapado da trituradora. Era como se o universo estivesse zombando da sua insignificância, ao mesmo tempo que lhe dava uma responsabilidade insuportável. Ela pensou em seus colegas. Pedro, o segurança noturno, que sonhava em abrir uma pequena mercearia no bairro. Dona Lúcia, que trabalhava na cafeteria há 20 anos e sustentava 3 netos. Se algo grande e ruim estava acontecendo, seriam eles, os elos mais fracos da cadeia corporativa, que pagariam o preço. Quando o relógio marcou 22 horas, Sofia estava de volta ao 35º andar. As luzes estavam baixas, criando longas sombras nas superfícies brilhantes. Ao se aproximar da sala Tântalo, ela percebeu que a reunião ainda estava em andamento. Vasconcelos falava em um tom baixo, mas a voz carregava uma autoridade fria e implacável. Normalmente Sofia esperaria, mas a palavra Arapuca e o silêncio dos corredores empurraram-na para frente. Ela empurrou o carrinho de limpeza, fazendo um ruído sutil para indicar sua presença, e parou a 2 metros da porta da sala Tântalo. A porta, de madeira maciça, não era perfeitamente selada ao chão. Havia uma fresta, fina como um fio de cabelo, mas suficiente para o som vazar, especialmente quando a voz de Vasconcelos subiu um pouco de volume. Não há alternativa, Vasconcelos disse, claro e cortante. Se o buraco for descoberto, a única maneira de sobreviver é ter um bode expiatório crível. Os administradores dos fundos de pensão são perfeitos. Eles são novos, ingênuos, e têm acesso suficiente para parecerem culpados. E claro, a Patrícia vai garantir que a trilha digital aponte para baixo. A respiração de Sofia parou. Não era um erro financeiro. Era uma armação deliberada, uma traição em massa. Ela recuou um passo, o coração batendo com a força de um martelo. O carrinho de limpeza, com seus baldes e esfregões, parecia de repente um refúgio miserável. A superação, silenciosa que ela praticava diariamente, estava prestes a ser testada de uma forma que ela nunca imaginou. Ela não podia simplesmente ir embora. O que ela ouvira era o prenúncio de uma catástrofe que engoliria a vida de dezenas de pessoas inocentes. Pessoas como ela, desprezadas, mas não culpadas. A invisibilidade que a protegia agora era a única ferramenta que lhe permitiria lutar. Sofia precisava de mais. Precisava de confirmação. Ela precisava de nomes. Ela precisava de evidências. A história da faxineira que salvou a empresa não seria fácil de contar, mas no silêncio da noite, a semente da coragem começava a germinar. Ela empurrou o carrinho para uma área de descanso adjacente, longe da porta, mas ainda em um ângulo onde pudesse ouvir se falassem mais alto. Ela olhou para a vista da cidade, as luzes brilhantes da metrópole, e se sentiu completamente sozinha, a única guardiã de um segredo que poderia implodir a horizonte financeira e, por extensão, sua própria vida. A anomalia no lixo havia se transformado em uma ameaça concreta. A reunião na sala Tântalo parecia não ter fim. Sofia, agachada atrás de um grande vaso de samambaias na área de descanso, respirava superficialmente, tentando fazer seu coração desacelerar. O cheiro terroso da samambaia e o frio do ar-condicionado eram as únicas realidades sensoriais que a ancoravam, enquanto o terror se desenrolava em murmúrios abafados. A auditoria de sexta é inevitável, disse doutora Patrícia, a voz agora carregada de impaciência. Elias, o plano de contenção legal precisa ser infalível. Não podemos deixar pontas soltas, ou a responsabilidade recairá sobre nós. E isso seria o inferno. Dr. Elias, o advogado-chefe, tinha uma voz mais fraca, tingida de medo. Vasconcelos, o rastro do projeto Quimera é muito complexo. A maneira como a Patrícia usou as subsidiárias offshore para mover os ativos é genial, mas também deixa um rastro digital que, se examinado de perto, não será examinado de perto por nossos auditores, interrompeu Vasconcelos, a voz grave e fria. A chave é o tempo e o desvio. Usaremos a estrutura de bônus do ano passado como fachada. Faremos parecer que os analistas júnior inflacionaram os lucros para obter bônus maiores.
e que os administradores dos fundos de pensão fizeram vista grossa. Quem vai duvidar dos números quando a auditoria independente já estiver comprometida? O cinismo de Vasconcelos era quase físico. Como uma onda de calor sujo, Sofia sentiu um profundo conflito interno. O crime não era apenas roubar dinheiro, era roubar a vida de pessoas inocentes, desfazendo reputações e futuros. Ela pensou em Mário, o jovem analista que sempre sorria e que vivia economizando para pagar a faculdade da irmã. Ele era um dos administradores dos fundos de pensão, que Vasconcelos planejava destruir. A injustiça era um veneno amargo na boca de Sofia. A reunião continuou, mas o foco mudou para a logística, a manipulação dos servidores de backup e a criação de documentos falsos. Patrícia mencionou um servidor secundário, o servidor sombra, que guardava as comunicações não rastreáveis do grupo. É o ponto mais vulnerável, Patrícia sibilou. Está escondido no armário do subsolo B3, atrás do quadro de força. Apenas a equipe de manutenção tem a chave mestra. Mas ninguém vai procurar lá. Ninguém nunca desce para B3, exceto para trocar fusíveis. O coração de Sofia deu um salto. Ela não era da manutenção, mas como faxineira sênior, ela tinha um conjunto quase completo de chaves mestras para áreas de serviço, incluindo o subsolo B3. A ironia era cruel. Sua invisibilidade e seu acesso a áreas sujas e desprezadas a colocavam em uma posição única. Ela precisava de mais detalhes. Ela precisava saber a data exata da implosão. Vasconcelos encerrou a reunião com uma frase gélida. Na próxima segunda-feira, liberaremos o relatório de irregularidades. Elias, garanta que os culpados tenham sido notificados de suas infrações na sexta, para que não haja tempo de reação. Patrícia, os fundos falsos devem ser transferidos no domingo à noite. Ninguém trabalha no domingo. Ninguém olha. A próxima segunda-feira. Ela tinha apenas 5 dias. Quando o ruído de cadeiras sendo puxadas indicou que a reunião havia terminado, Sofia se moveu rapidamente, mas com a calma de quem nunca está com pressa. Ela saiu de trás do vaso, fingindo estar conferindo o nível da água. Os 3 executivos saíram. Vasconcelos passou por ela sem sequer piscar. O rosto uma máscara de satisfação fria. Faça um bom trabalho, Sofia, ele disse, usando seu nome pela primeira vez em anos. Mas o tom era de ordens, não de reconhecimento. Sofia mal conseguiu assentir. Quando eles se foram, ela entrou na sala Tântalo. O ar estava pesado, não apenas pelo cheiro de charutos caros, mas pelo resquício da maldade que havia sido planejada ali. Ela limpou metodicamente, mas sua mente trabalhava freneticamente, revisitando as palavras. Servidor sombra, B3, próxima segunda-feira. O plano começou a se formar, hesitante no início, mas ganhando forma à medida que ela usava sua lógica de solucionadora de problemas, a mesma lógica que usava para remover manchas de vinho tinto de carpetes brancos. Primeiro passo: confirmar a existência do servidor sombra. Segundo passo: documentar a evidência digital. Terceiro passo: encontrar aliados. Ela sabia que não podia fazer isso sozinha. Se ela tentasse ir à polícia, ou mesmo a um dos assistentes executivos que pareciam menos podres, ela seria facilmente desacreditada. Quem acreditaria na faxineira que inventou uma história de desfalque para se vingar por piadas? A palavra dela não valia nada contra o prestígio e o poder de Vasconcelos. Sua única chance era usar sua própria rede. Os desprezados. Na manhã seguinte, Sofia abordou Pedro, o segurança noturno. Pedro era um homem grande, com barba rala e olhos cansados. Ele sempre estava nos bastidores, checando câmeras, substituindo baterias. Ele era o oposto do segurança de alto escalão da recepção. Ele era o segurança dos corredores de serviço e dos estacionamentos escuros. Pedro estava tomando um café na copa do subsolo, folheando um jornal esportivo. Pedro, preciso da sua ajuda. É sobre o servidor sombra no B3, Sofia disse, mantendo a voz baixa e direta, sem rodeios. Pedro quase engasgou com o café. Ele olhou em volta, seus olhos alertas. Sofia, o que você sabe sobre B3? Aquele armário é estritamente de manutenção, e ninguém fala sobre servidor sombra. Eu ouvi, ela respondeu, sentando-se à sua frente. Eu ouvi o Vasconcelos e a Patrícia. Eles estão planejando uma traição gigante. Vão desviar bilhões e culpar os administradores do fundo. Vão arruinar Mário, a Paula e todos os outros. Pedro a encarou.
Havia anos de companheirismo silencioso entre eles, de reconhecimento mútuo da invisibilidade. Ele não a desdenhou, mas a incredulidade era forte. Desvio? Sofia, isso é a Horizonte Financeira. Isso é grande demais para ser real. Eles mencionaram a Patrícia usando caixa 7 e B3. Ela pressionou, tirando o fragmento de papel amassado do avental e o estendendo. Arapuca, Pedro. Eles chamaram de Arapuca. Pedro pegou o papel, seus dedos ásperos roçando a caligrafia nervosa. A palavra Arapuca parecia sair do contexto financeiro e entrar no contexto de uma emboscada suja e pessoal. Ele viu a coragem e o medo nos olhos de Sofia. Se você estiver certa, ele disse, a voz rouca, isso destrói a vida de muita gente. E se estivermos errados, ou se eles descobrirem que estamos checando, eles não vão descobrir. Sofia garantiu. Eles nem me veem, eles nem veem você. Eles verão apenas a limpeza e a segurança de rotina. Vamos usar o que eles desprezam em nós. Nossa invisibilidade é nossa proteção. Pedro assentiu, lentamente. O conflito, em seu rosto, deu lugar à resignação, e depois à determinação. O armário de manutenção no B3 é eletronicamente trancado, mas as câmeras naquela área são obsoletas, as antigas, de baixa resolução. Eu posso garantir que a câmera do corredor pisque por alguns minutos. Você terá que ser rápida. E você precisa de algo para acessar o servidor. Eu só tenho a chave física. Eu tenho um plano para o acesso. Sofia sussurrou. Mas você precisa confiar em mim, Pedro. Esta é a única esperança que temos de justiça. A primeira camada da aliança estava formada. Os desprezados estavam começando a se enxergar. O desafio agora era entrar na escuridão do subsolo B3 e encarar o servidor sombra. A descida ao subsolo B3 era uma jornada literal ao submundo da Horizonte Financeira. Longe do brilho clínico do 35º andar, o B3 era úmido, frio e cheirava a metal velho e eletricidade estática. Os dutos expostos gemiam sob a pressão do ar-condicionado, e as luzes de emergência lançavam um brilho fraco e doentio. Sofia vestia um macacão escuro sob o uniforme de limpeza. Em seu carrinho, ela havia escondido um laptop antigo, um scanner portátil de última geração, emprestado sob um pretexto de monitoramento de pragas por Pedro, e uma série de ferramentas que, ironicamente, haviam sido consideradas excesso de orçamento pelos executivos. Pedro estava na sala de monitoramento, fingindo fazer uma atualização de software. Ele enviou uma mensagem codificada para o rádio de serviço de Sofia. Luz verde. 3 minutos. 3 minutos era o tempo que ele podia garantir que a câmera do corredor do B3 piscasse, mostrando apenas estática para qualquer revisão futura. Sofia chegou ao armário de manutenção. A porta era de aço, grossa e fria. Ela inseriu a chave mestra de serviço, um objeto pesado e oxidado que Vasconcelos provavelmente nem sabia que existia. O clique foi alto no silêncio sepulcral. Lá dentro, o cheiro era mais intenso, uma mistura de poeira e ozônio. A sala estava cheia de caixas de fusíveis, cabos enrolados e ferramentas enferrujadas. No fundo, escondido atrás de um grande painel elétrico que parecia ter saído de um filme antigo, estava o servidor sombra. Era uma unidade discreta, sem logotipos, conectada a uma rede separada. Patrícia não estava errada. Ninguém procuraria ali. Sofia colocou o laptop no chão. O problema não era apenas acessar o servidor, era burlar o sistema de segurança do software de rede. Ela tinha que extrair dados sem disparar um alerta silencioso no sistema da TI principal. Eu sou uma faxineira, não uma hacker, ela murmurou, a ironia a atingindo em cheio. Mas Sofia não era apenas uma faxineira. Ela era a filha de um eletricista autodidata, e durante sua juventude, ela havia passado mais tempo na oficina do pai do que na escola, aprendendo a ler diagramas e a entender fluxos de energia. Seu pai costumava dizer: tudo o que é feito por um homem pode ser desfeito por um homem. O truque é encontrar o ponto fraco. Usando o scanner de Pedro, ela mapeou a rede do servidor sombra. O acesso era protegido por um código de 4 dígitos. Ela tentou datas importantes. Aniversário de Vasconcelos, aniversário da empresa. Nada. Ela lembrou-se de um detalhe da conversa de Patrícia na sala Tântalo. Eles estavam discutindo caixa 7, o termo para a operação. Sofia digitou 0707. Acesso negado. Ela pensou no ego. O que Vasconcelos mais valorizava? O dinheiro, claro, e a data de fundação de sua fortuna.
Ela tentou a data da primeira grande aquisição da Horizonte, que Patrícia havia mencionado em uma fofoca na cafeteria, 1988. Acesso concedido. Uma tela de terminal verde acendeu, revelando uma série de pastas criptografadas. Projeto Quimera, Subsidiárias Fantasma e Arapuca. Nomes. O medo se transformou em adrenalina. Ela começou a copiar freneticamente os arquivos. A quantidade de dados era esmagadora. Mas o foco de Sofia era o documento PDF chamado The Setup, que detalhava a mecânica da fraude e a lista de bodes expiatórios. Enquanto os arquivos eram transferidos, ela ouviu um rangido na porta, o alarme silencioso de Pedro. O tempo esgotara-se. Ela desconectou o drive USB. O laptop ainda estava no chão, o terminal aberto. Ela tinha que sair imediatamente. No corredor, a luz voltou. O som de passos pesados ecoou. Não eram os passos de Pedro. Era um som mais lento e arrastado. Sofia se escondeu atrás de um carrinho de empilhadeira abandonado, o corpo tenso. Um homem alto, vestindo um uniforme de manutenção que ela não reconheceu, passou apressado em direção à saída de emergência. Ele estava ofegante e parecia assustado. Não é da nossa equipe, Pedro sussurrou no rádio. Ele saiu do elevador de serviço, estava correndo. Alguém mais? Talvez um cúmplice de baixo escalão? Ou uma vítima que descobriu a trama? Também estava tentando acessar o servidor sombra ou fugir. O conflito não estava apenas entre ela e os executivos, mas entre todos os envolvidos na teia da Horizonte. Sofia saiu do B3, o drive USB quente em sua mão. Um tesouro de justiça potencial. Na manhã seguinte, Sofia soube quem era o homem. Era o novo técnico de TI, Ricardo, um jovem reservado que havia sido contratado por Patrícia. Ele não apareceu para trabalhar. A tensão aumentou exponencialmente. Vasconcelos estava visivelmente furioso, chamando seguranças e fazendo ligações. Ele suspeitava de vazamento. Sofia precisava de um segundo aliado, alguém que entendesse de logística e documentos físicos. Ela recorreu a Dona Lúcia, a gerente da cafeteria, uma mulher que parecia ser feita de aço e bom senso. Lúcia não apenas preparava o melhor café, ela conhecia os hábitos de Vasconcelos, o conteúdo de suas dietas e os horários de pico de paranoia da empresa. Ela era a inteligência silenciosa do prédio. Lúcia, eles estão armando para o Mário e a Paula, Sofia disse, entregando-lhe uma cópia impressa do documento. Lúcia leu o texto. Seus olhos castanhos, geralmente gentis, se estreitaram em fendas de fúria. A descrição da traição era brutal. A criação de dívidas falsas e o uso de nomes específicos como responsáveis. Eu avisei a esse Mário para não confiar nos bônus deles, Lúcia disse, a voz baixa e vibrante. Eles sempre comem os pequenos, mas isso é o fim da linha. Isso não é só demissão. Isso é prisão. Sofia explicou que tinham a prova digital, mas que Vasconcelos tinha uma chave de escape, um documento físico original, o contrato de exoneração de responsabilidade, CER, assinado por todos os executivos envolvidos, que ele guardava em seu cofre privado. Se for apenas digital, eles podem alegar que foi forjado ou que o servidor sombra foi hackeado por terceiros. Precisamos da prova física, Lúcia. O CER prova que a responsabilidade é deles, não dos fundos. Lúcia assentiu. O cofre. Vasconcelos nunca usa a senha. Ele usa a chave biométrica, mas ele tem uma cópia de segurança. Eu sei onde ele aguarda. Este era o clímax parcial da ação. O acesso digital estava feito, mas o físico era o checkmate. Ele aguarda em uma pequena caixa de madeira de jacarandá, no fundo da gaveta de meias dele. Ele é supersticioso, Lúcia explicou, sua voz firme. Quando ele está em casa, a caixa está na cabeceira, mas ele está na empresa esta semana por causa da auditoria, o escritório de Vasconcelos. Não apenas o 35º andar, mas sua suíte pessoal. Este era um nível de acesso que a coragem de Sofia seria testada ao limite. Eles tinham apenas 3 dias antes da notificação das vítimas e 4 dias antes da transferência dos fundos falsos. Sofia e Lúcia tinham que agir rápido, usando sua rotina para esconder sua investigação. O plano era usar a hora do almoço, quando Vasconcelos sempre descia para o clube de alta gastronomia no 25º andar. O tempo seria de 45 minutos. Sofia sentiu o peso do conflito.
Não apenas o risco de ser pega, mas o medo de desapontar aqueles que já haviam depositado esperança nela. A invisibilidade estava prestes a colidir com a realidade da luz do dia. O dia da invasão ao cofre pessoal de Vasconcelos amanheceu com um sol inclemente, refletindo nas janelas de vidro da Horizonte Financeira, como um holofote de julgamento. O nervosismo de Sofia era palpável, um tremor constante nas mãos que ela tentava disfarçar, esfregando exaustivamente o mesmo pedaço de balcão. Ao meio-dia, o sinal. Lúcia, com sua calma profissional de sempre, avisou. O capitão Vasconcelos desceu para o peixe. Está com pressa, 45 minutos no máximo. Sofia pegou o carrinho de limpeza, subindo no elevador privativo, que servia apenas aos 3 últimos andares. Ela carregava, além dos suprimentos habituais, uma pequena chave de fenda e um aparelho de escuta simples que Pedro havia lhe dado para monitorar o corredor de acesso. O escritório de Vasconcelos era uma fortaleza de luxo. A porta tinha uma fechadura magnética de alta segurança. Mas, por sorte de Sofia, Vasconcelos tinha o péssimo hábito de esquecer o não perturbe acionado, o que mantinha a porta ligeiramente destravada após sua saída, esperando que a secretária entrasse para organizar a mesa. Sofia conseguiu deslizar para dentro. O cheiro de cedro era mais forte ali, misturado ao perfume pesado do CEO. Ela foi direto à gaveta de meias. Lá estava a caixa de jacarandá, pequena e polida. A chave de Vasconcelos era de metal dourado, antiga e ornamental. Ela não era biométrica, mas era pesada, exigindo força para girar. Ela destravou a caixa. Dentro, não havia apenas a cópia de segurança, mas também uma foto desbotada de Vasconcelos e seu pai, com uma dedicatória datada de 1988, o mesmo ano do código do servidor sombra. O cofre era de ferro fundido, escondido atrás de uma pintura abstrata. Sofia usou a chave de segurança. Ela teve que girar o dial lentamente, sentindo os cliques mecânicos que pareciam gritar no silêncio da sala. Sua coragem estava misturada ao suor frio que escorria por sua têmpora. Quando o cofre abriu, ela viu o documento. O contrato de exoneração de responsabilidade, CR, em papel timbrado oficial. Mas havia algo mais. Um pequeno diário de couro. Impulsionada por uma curiosidade que desafiava o tempo, ela folheou o diário. Não eram registros financeiros, mas anotações pessoais. Vasconcelos registrava não apenas as cifras, mas sua total falta de arrependimento em relação a quem ele iria sacrificar. Ele mencionava Ricardo, o técnico que fugiu, dizendo que era fraco demais para lidar com a responsabilidade. Sofia fotografou o ser, frente e verso, com seu celular descartável. De repente, ela ouviu a porta se abrir novamente. Não o clique de Vasconcelos voltando, mas um sussurro e um deslizar de sapatos de couro. Era Elias, o advogado, pálido e visivelmente abalado. Ele estava ali para recuperar algo que ele próprio havia deixado. Sofia estava prensada contra a parede do cofre, a pintura atrás dela levemente torta. Elias não a viu imediatamente. Ele estava olhando para a mesa, procurando uma pasta perdida. Ele murmurou para si mesmo: eu não posso fazer isso. Não posso foder com a vida do Mário. Elias havia chegado ao seu próprio limite de conflito moral. Ele era o elo mais fraco da conspiração, movido mais pelo medo do que pela ganância. No momento em que Elias se virou para a porta, ele a viu. Sofia, a faxineira, com os olhos arregalados, o ser em suas mãos trêmulas. O silêncio, que se seguiu, foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo zunido distante do ar-condicionado. Elias cambaleou para trás. Sofia, o que você está fazendo? Você não deveria estar aqui. Sua voz era um fio. Ele não gritou. Ele a reconheceu. Não como uma ameaça, mas como uma testemunha impossível. Sofia, recuperando a compostura, disse em um sussurro firme que ressoava mais alto que um grito: eu sei o que vocês estão fazendo, Dr. Elias. Eu sei sobre a Arapuca. Eu tenho o digital. Agora eu tenho o físico. Os olhos de Elias se encheram de lágrimas. Era a redenção, batendo à sua porta. Vasconcelos vai me matar, ele sibilou. Ele vai me destruir, Sofia. Ele vai dizer que eu sou o traidor. Ele já tem o plano. Ele já tem o plano de destruir todos nós. Sofia rebateu, dando um passo à frente. Mas você pode parar isso.
Você pode ser a prova interna. Ou você pode ser cúmplice da traição. A escolha é sua. Elias encostou-se à mesa, as mãos na cabeça. Ele percebeu que Sofia, a mulher que ele mal via, estava lhe oferecendo uma tábua de salvação moral. O que você quer que eu faça? Ele perguntou, rendido. Fique calado. Por enquanto, Sofia disse. Não avise Vasconcelos que eu estive aqui. E na segunda-feira, quando tudo for revelado, você vai ser o primeiro a se apresentar ao Ministério Público. Você vai nos dar os detalhes logísticos que não conseguimos pegar. Elias assentiu, a respiração pesada. Sofia, então, colocou a pintura no lugar, fechou o cofre e trancou a caixa de jacarandá. Ela tinha menos de 5 minutos. Ela saiu do escritório sem ser vista novamente. Elias ficou para trás, um homem consumido pelo arrependimento e agora forçado a escolher a justiça. Naquela noite, a aliança dos desprezados se reuniu. Não era na cafeteria, nem no vestiário. Era na lavanderia industrial do subsolo, onde o calor e o cheiro de sabão em pó abafavam qualquer conversa. Sofia, Pedro e Lúcia estavam lá. Elias se juntou a eles, vindo de seu escritório para a escuridão, com o medo visível em seu terno caro. Havia também Mário, o analista, e Paula, a administradora de fundos, que ao verem a prova do SER e os dados do servidor sombra, choraram de fúria e choque. Eles nos veem como números dispensáveis, Mário disse, a voz embargada. Não mais, interveio Sofia, a voz calma. Nós temos o digital, o físico, e agora com Elias, a testemunha interna. Se nós formos à imprensa, Vasconcelos vai abafar. Se formos apenas à auditoria, ele vai corrompê-la. Nós precisamos de um ataque em várias frentes. Precisamos provar que os desprezados são a verdadeira força da Horizonte. O plano de superação foi traçado. Na manhã de segunda-feira, exatamente às 9 horas, quando a reunião do Conselho Administrativo estivesse prestes a começar no 35º andar, a verdade seria entregue simultaneamente a 4 entidades. 1. O Conselho. Entrega física por Lúcia, que estaria servindo o café. 2. A Comissão de Valores Mobiliários. Entrega digital por Pedro, usando um sistema de bypass que ele monitorava. 3. O Ministério Público, a confissão de Elias. 4. O New York Times e o Estado, enviado de forma anônima por Paula e Mário, usando IPs descentralizados. Todos tinham um papel crucial, usando suas áreas de especialização invisíveis. A logística da cafeteria, a segurança digital, o conhecimento interno da lei e a precisão da faxineira. A esperança era a única moeda de troca que tinham. Eles estavam prontos para a batalha final pela justiça. A manhã de segunda-feira parecia uma eternidade condensada em minutos. O 35º andar estava em efervescência. O conselho administrativo estava chegando, os executivos andavam em círculos e Vasconcelos estava radiante. Ele estava prestes a finalizar sua manobra, transferir a culpa e emergir como o salvador que havia descoberto a fraude dos funcionários de baixo escalão. Sofia, no corredor, limpava uma mancha imaginária no tapete persa. Ela não tinha mais medo, apenas uma calma determinada que vinha da aceitação do risco. Seu uniforme cinza nunca pareceu tão pesado, carregado com o peso da justiça que estava por vir. Lúcia chegou às 8h45 com o carrinho de café. Impecável, com jarras prateadas e xícaras de porcelana. Dentro da bandeja de pães, escondida sob um guardanapo dobrado, estava o pacote com o SER, o relatório digital e as coordenadas dos servidores secretos. O toque de Vasconcelos era de uma arrogância desmedida. Lúcia, por favor, me sirva o meu de sempre, forte e preto, e garanta que a sala esteja impecável. Não podemos ter interrupções. Lúcia assentiu com um sorriso profissional que escondia um tremor interno. 9 horas. O momento de agir. No subsolo, Pedro, que se desculpou com seu supervisor alegando uma falha na bateria de um terminal remoto, acionou o bypass. Simultaneamente, Paula e Mário enviaram os pacotes de informações para a imprensa. No 35º andar, enquanto Lúcia servia o café ao redor da grande mesa de mogno, ela discretamente depositou o pacote nas mãos de Sra. Helena Drummond, a membro mais antiga e mais respeitada do conselho, conhecida por sua integridade. Helena abriu o envelope, pensando que era um relatório de última hora. Ela leu o título: Arapuca, o esquema de exoneração de responsabilidade do CEO Vasconcelos. O rosto de Helena empalideceu. Ela olhou para Vasconcelos,
que estava prestes a iniciar sua apresentação, sorrindo de forma predadora. Vasconcelos, Helena interrompeu, sua voz cortante. Eu exijo que a reunião seja suspensa imediatamente. Vasconcelos franziu a testa. Com todo o respeito, Helena, temos uma auditoria hoje. Não podemos esperar. Leia isto, ela ordenou, jogando o relatório no meio da mesa. O conflito explodiu na sala, enquanto Vasconcelos tentava recuperar o controle, alegando que o documento era uma fraude e que algum funcionário descontente o havia plantado. O segundo e fatal golpe atingiu a sala. O telefone de Vasconcelos tocou, seguido pelos telefones de outros membros do conselho. Eram ligações urgentes de seus advogados e do departamento de TI. Pedro havia feito seu trabalho digital, e o e-mail da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, havia sido entregue em massa, não apenas com a prova digital, mas com as coordenadas exatas do servidor sombra no B3. Dr. Vasconcelos, a CVM está na linha. Eles têm informações sobre o Projeto Quimera, disse o assistente, a voz trêmula. Vasconcelos, pela primeira vez em sua vida, perdeu a pose. Seu rosto, geralmente bronzeado e confiante, ficou cinza. Ele sabia que a prova física e a prova digital haviam sido combinadas. Sua arrogância desmoronou em um momento de desespero. Isto é uma mentira! Isto é obra daquele técnico, Ricardo. É uma conspiração! Ele gritou, apontando para a porta. Nesse instante, Elias entrou na sala, acompanhado por 2 investigadores do Ministério Público, que já estavam no prédio por cortesia dos alertas iniciais de Pedro. Elias, visivelmente tenso, mas com a cabeça erguida, entregou uma pasta aos investigadores. Sou o Dr. Elias Costa, advogado-chefe. Eu fui coagido a participar, mas a responsabilidade principal é de Vasconcelos e da doutora Patrícia. As evidências foram compiladas por funcionários que eles nunca viram, Elias declarou, finalmente encontrando sua redenção. O caos se instalou. Vasconcelos tentou fugir, mas foi impedido por seguranças. Patrícia, mais esperta, tentou limpar seu computador, mas Pedro já havia congelado os sistemas. O império de Vasconcelos, construído sobre a traição e o desprezo pelos mais fracos, estava implodindo. Sofia, observando a cena de longe, viu Vasconcelos ser escoltado para fora do 35º andar. O homem que havia como um nada estava sendo levado à justiça, por causa da sua capacidade de observar e de se mover nas sombras. A face do arrependimento em Vasconcelos era a de um homem que percebeu tarde demais que desprezar a todos era, na verdade, sua maior fraqueza. Nos dias seguintes, a história da Horizonte Financeira dominou as manchetes. O CEO, a CFO e outros executivos foram presos. A empresa, abalada, iniciou um processo de reestruturação maciça. Para Sofia e seus aliados, a vitória não foi marcada por bônus ou reconhecimento público imediato. Foi marcada pela dignidade restaurada. Mário e Paula foram inocentados, e seus futuros estavam seguros. Eles agradeceram a Sofia com lágrimas, entendendo o imenso risco que ela havia corrido. Sofia recebeu uma proposta do novo Conselho Administrativo, um cargo de consultora de segurança interna, utilizando seu conhecimento íntimo dos bastidores do prédio. Ela recusou. O novo poder não a interessava. Ela aceitou continuar como faxineira por um tempo, mas com uma diferença. Ela não era mais invisível. As pessoas a cumprimentavam pelo nome. Os novos executivos a olhavam nos olhos. Dona Lúcia e Pedro receberam promoções e aumentos significativos. Mas, mais importante, receberam respeito. A aliança dos desprezados havia cumprido seu objetivo. Semanas depois, Sofia estava novamente no 35º andar, agora em um ambiente de trabalho mais limpo, não apenas de poeira, mas de toxicidade moral. Ela limpava o antigo escritório de Vasconcelos, que agora estava vazio. Ela pegou o pequeno fragmento de papel, arapuca e caixa 7, que havia guardado. Sorriu. O medo havia se transformado em superação, o silêncio. No 35º andar agora era diferente. Não era o silêncio opressor da arrogância, mas o silêncio respeitoso de um novo começo. Sofia não precisava de títulos para saber seu valor. Sua coragem havia redefinido o que significava ser poderosa naquele ambiente. Ela olhou para a vista da cidade, as luzes brilhantes, e sentiu uma profunda e serena esperança. A justiça tinha prevalecido, provando que às vezes os verdadeiros caminhos marcantes
São pavimentados por aqueles que se movem nas sombras, mas que se recusam a aceitar a escuridão. A faxineira havia limpado não apenas o carpete, mas a alma da empresa, e essa era a maior das vitórias.